Capítulo 9. Aceitando a criança completamente. O terapeuta aceita a criança exatamente como ela é. A completa aceitação da criança é evidenciada pela atitude do terapeuta, que mantém um relacionamento calmo, firme e amigável com ela. Cuida em nunca mostrar-se impaciente. Evita críticas ou reprimendas diretas ou implícitas, assim como evita elogiá-la por atos ou palavras. Tudo isso exige vigilância de sua parte. Há diversas armadilhas nas quais pode cair um terapeuta descuidado. A criança é um ser muito sensível e percebe quando é rejeitada, ainda que de uma forma velada por parte do terapeuta. Quando alguém se detém para considerar que a criança foi trazida à clínica porque seus pais querem modificá-la, pode concluir, e acertadamente ao que parece, que os pais estão rejeitando uma parte da criança, se não a rejeitam totalmente. Portanto, a aceitação completa parece ser de importância primária para o bom resultado da terapia. De que maneira pode a criança adquirir a coragem de exprimir seus verdadeiros sentimentos se não é totalmente aceita pelo terapeuta? Como pode evitar o sentimento de culpa resultante das coisas que faz, se não se sente aceita, a despeito do que possa dizer ou fazer? A aceitação não implica na aprovação do que ela esteja fazendo. Nunca seria demais insistir. A aprovação de certos sentimentos negativos que a criança pode exprimir seria mais um obstáculo do que um auxílio. Jean foi trazida à clínica por sua mãe. Jean é uma menina de 12 anos, impossível de ser controlada. Não respeita sua mãe, briga com os irmãozinhos menores, não quer contato com os outros meninos na escola. Depois das apresentações, Jean vai para a sala de brinquedo com a terapeuta que tenta estruturar a situação verbalmente. Você pode brincar com qualquer dos brinquedos aqui. A tinta, argila, pintura de dedo, bonecas. Sorri para a menina que lhe devolve um olhar enfadado. A terapeuta espera alguns momentos. Jean senta-se e mantém seu silêncio de pedra. A terapeuta, ansiosa para pôr as coisas em andamento, fala novamente. Você não está sabendo por onde começar? Ali na casinha de bonecas tem uma família inteirinha de bonecas. Você gosta de brincar de boneca? Jean balança negativamente a cabeça. A terapeuta continua. Você não gosta de brincar com bonecas, mas não haverá por aqui alguma coisa com a qual tivesse vontade de brincar? Pode brincar com qualquer coisa do jeito que quiser. Ainda um silêncio gelado. Aí a terapeuta diz: Você não quer brincar, quer ficar só sentada. A menina concorda. Muito bem, diz a terapeuta, sentando ao lado dela. Um silêncio mortal desce sobre as duas, mas a terapeuta está tensa. Você quer bater um papo? Não. A terapeuta bate com o lápis em seu bloquinho de anotações. Tamborila com os dedos impacientemente. Olha para Jean com um ar de aborrecimento. O silêncio é enlouquecedor. Há entre as duas uma batalha silenciosa, da qual Jean está plenamente consciente. A terapeuta, depois de um longo silêncio, pergunta: Jean, você sabe por que está aqui? Jean olha para ela. Sua mãe te trouxe aqui para que nós te ajudássemos nos problemas que você tem. Jean olha para o outro lado. Não tenho problema nenhum, diz friamente.
Pois bem, esta hora você poderá usar do jeito que quiser, replica a terapeuta. Jean está amuada. A terapeuta está próxima de ficar amuada também. Passam-se vários minutos. Então, terapeuta, você foi à escola hoje? Jean, fui. Terapeuta, correu, tudo bem? Jean, sim. Mais silêncio. Sabe, Jean, estou aqui para te ajudar e quero que você me considere sua amiga. Bem que você poderia me contar o que está te amolando. Jean, suspirando. Não tem nada me amolando. Não há mais dúvidas. A terapia está bloqueada. O relacionamento ainda não foi estabelecido. Jean tem a aguda consciência de que aqui também não é aceita e se ressente muito da tentativa de mãe de mudá-la, o bastante para que isso a faça resistir até o fim. Em tais circunstâncias, o que deve fazer a terapeuta? Às vezes, esta pensa que é possível inspirar o desejo de atividade, se pegar na argila e começar a enrolá-la de maneira convidativa, fazendo depois a pergunta: você também gostaria de fazer isso? Nesse caso, talvez ela conseguisse uma participação por polidez, mas é duvidoso que a terapia evoluísse muito, além dessa participação polida. No caso exposto, a terapeuta tenta controlar a atividade da hora. Parece-lhe importante que a menina faça alguma coisa. Por isso é que dá sugestões e tenta forçar as coisas. Não sabe como começar? Implica numa crítica à falta de participação de Jean. A terapeuta reconhece os sentimentos de Jean quando lhe diz que ela não quer brincar, mas não pode aceitar isso. Prefere bater papo? Não. Isso também não foi aceito. E as batidas impacientes com o lápis e com os dedos. Depois ela comete o erro imperdoável de introduzir um elemento de ameaça na situação terapêutica. Sabe por que você está aqui? Em outras palavras, é melhor ir tratando de fazer alguma coisa por si mesma, há muito de errado com você. Do contrário, não estaria aqui. Ela insiste também na palavra problema, o que Jean nega ter. Mas a terapeuta não aceita sua negação. Ele diz que gostaria de ouvir a respeito do que a preocupa. Diz-lhe que aquela hora pode ser usada da maneira que bem entender. A primeira reação de Jean é usá-la para calar-se e resistir. A terapeuta inexperiente tenta de novo, perguntando-lhe se foi à escola. E de modo ainda insistente e inoportuno, quero que me considere sua amiga. De nada adiantou, pois a terapeuta não estava sendo consistente. Não a estava aceitando, nem estava tendo uma atitude terapêutica. A sugestão alternativa de que a terapeuta deve levar a criança a participar de maneira mais sutil implica, de certa forma, numa não aceitação. Se a menina está lutando por aceitação fora da clínica, por que deveria continuar a fazê-lo aqui dentro? Se é óbvio que ela não quer brincar nem conversar, por que não ser compreensiva e permissiva a ponto de deixar que ela simplesmente fique ali em silêncio? Depois de explicar a situação claramente, mostrando-lhe que ela pode brincar com qualquer coisa dentro da sala ou usar aquela hora de forma que deseje, a terapeuta compreensiva prosseguirá o jogo assim como foi determinado pela criança. E se o silêncio fosse a ordem do dia, ela o observaria. Seria bom que se incluísse na explicação preliminar que a menina ali tem o privilégio
de brincar ou não, de conversar ou não, como quiser. E depois que a criança tenha feito a sua escolha, o papel da terapeuta é esperar por ela. Se a terapeuta achar que deve fazer alguma coisa, que se ocupe rabiscando notas ou fazendo caricaturas, mas deve estar alerta para receber qualquer sentimento expresso pela menina. Um suspiro profundo, um olhar pela janela, podem ser usados por ela. É chato ficar sentada aqui comigo. Talvez você preferisse estar lá fora. Diante dessa compreensão, Jim relaxaria um pouco. Não, mas se permanecesse insensível, a terapeuta deveria continuar aceitando-a da mesma forma. Isto coloca-nos uma questão. Quanto tempo deve a criança permanecer na sala de brinquedos? Essa pergunta é discutida no capítulo 15, o valor dos limites. A aceitação da criança vai mais além do que o simples contato inicial, ou do momento em que ela é levada à sala de brinquedos e começa a brincar. Depois que a terapia tem início e vai seguindo normalmente o seu curso, a terapeuta deve manter uma atitude de aceitação em relação a todas as coisas que a criança fala ou faz. O processo de terapia não diretiva tem seus princípios tão entrelaçados que é difícil dizer onde um deles começa e onde o outro acaba. Justapõem-se e são interdependentes. Por exemplo, o terapeuta não pode ser compreensivo sem ser permissivo, e não pode ser permissivo sem ser compreensivo. Não seria capaz de dar a uma criança a responsabilidade de fazer escolhas, se ele não a respeita. O grau pelo qual ele é capaz de pôr em prática esses princípios parece afetar em profundidade até onde pode chegar a terapia. Quando a criança está expressando sentimentos violentos e agressivos, o terapeuta deve ficar alerta para também aceitar esses sentimentos. O silêncio, numa hora dessas, pode ser um instrumento usado pela criança, indicando a desaprovação e falta de aceitação. O tom da voz, a expressão facial, até os gestos usados pelo terapeuta aumentam ou diminuem o grau de aceitação que se está dando à situação. Aplicação em terapia de grupo. Para aplicar este princípio numa situação de grupo, o terapeuta é continuamente obrigado a controlar as respostas, de modo que uma criança não sinta que está sendo comparada ou posta em contraste com outro membro do grupo. Tal sentimento pode ser despertado de forma espontânea, se o elemento de elogio ou crítica, direto ou indireto, é introduzido pelas respostas do terapeuta. Uma afirmativa do tipo: Johnny sabe o que fazer. Estão vendo? Já está todo ocupado. Poderia muito facilmente ser tomada como crítica por outros membros do grupo se, por acaso, estivessem gozando do encanto de uns poucos minutos de indolência, enquanto silenciosamente avaliam a situação. Ou quando a criança enrola uma bola de argila, parecendo que não sabe o que fazer com ela. Uma pergunta do tipo: não está sabendo o que fazer, Bill? Surge como uma crítica à atividade indecisa da criança. Parece que os estímulos mais valiosos do ponto de vista terapêutico são reflexos de sentimentos e atitudes expressos mais do que estímulos com um conteúdo determinado.
O tom de voz e a maneira imparcial pela qual esses estímulos são distribuídos contribuem muito para eliminar o sentimento, por parte da criança, de que está sendo criticada pelo terapeuta. Parece claro que o sentimento de completa aceitação pelo terapeuta estabelece-se mais facilmente nos contatos terapêuticos individuais do que nos contatos de grupo, porque o elemento de comparação ou de crítica implícita não entra na situação.